senhor considera que o Flamengo precisa virar uma SAF? Jamais. Eu entendo que o Flamengo tem todas as condições para ser independente e não precisar virar uma SAF. É importante que a gente contextualize que a SAF no Brasil, ela tem acontecido por duas razões fundamentais. A primeira, para aqueles clubes que estão numa situação financeira falimentar e que sem a SAF não haveria sobrevivência para eles. A outra é de você ter clubes que não são clubes necessariamente de massa e que de alguma forma não tem aquele ambiente político tradicional muito intenso e onde você pode investir no Brasil para você tirar jogadores mais jovens e você formar jogadores para você vender no exterior. Então acho que o Flamengo não se aplica nem ao primeiro caso nem ao segundo. Então eu entendo que para o caso do Flamengo, hoje a SAF não é uma necessidade, nem consta dos meus planos, caso eu seja eleito presidente do Flamengo. Existe uma preocupação com o endividamento do Flamengo a partir da construção do novo estádio. Como o senhor considera que o clube deve financiar essa construção? Eu entendo que a preocupação é absolutamente legítima, sem querer entrar muito em detalhes de números para não chatear a audiência, mas o Flamengo tem uma margem operacional de 350 milhões por ano, que é maior do que a receita de 8 clubes da Série A do Brasil. Então o resultado do Flamengo é de 350. A depreciação desse elenco milionário é de 200 milhões por ano. Então sobram, em tese, 150 por ano para o Flamengo investir num estádio. 150 vezes 5, que eu acho que é o prazo aproximado de você fazer o estádio, dá alguma coisa como 700, 750 milhões. Eu estimo que vai custar um estádio de 70 mil lugares, alguma coisa como 2,5 bi, menos 700 uns 700, menos dos 200 que o clube já está pagando esse ano, falta 1,5 bi. Você deveria ter que fazer 300 milhões a mais de resultado em 5 anos. Eu não acho que seja possível fazer 1,5 bi, mas eu acho que você consegue fazer 700, 800 milhões a mais, com a receita subindo de 1,4 bi para 2,1 e a margem operacional do clube saindo dos 350 milhões, que equivale a 25% para 31%. Daí você vai tirar 1 bilhão a mais e os apenas 700 milhões que faltariam, você endividaria o clube de 100 e poucos milhões hoje para 800. Isso equivaleria a alguma coisa a 35%, 40% do faturamento do clube, que ainda assim estaria muito abaixo do nível de endividamento médio dos demais clubes do Brasil. Então, em linhas gerais, essa é a visão da gente de como que o Flamengo poderia construir o seu estádio com recursos próprios. E outra coisa importante é que, na medida que essas receitas vão crescendo com o tempo e que a construção de um estádio desse pressupõe um custo muito maior os 2 últimos anos, você poderia, no limite, empurrar esse endividamento para mais tarde possível. Quanto menos tempo você dever a quem te empresta dinheiro, menor o custo financeiro. Mais fácil para você pagar depois esse custo financeiro em 2 ou 3 anos, com a margem adicional que você teria do estádio, adicional à do Maracanã. Então muita gente fala, não, o novo estádio vai dar 200 milhões por ano. Pois é, mas em tese, se o Maracanã der 100, nessa matemática rubro-negra você só pode contar os 100 incrementais, né? Então tem esse balé dos números aí, mas eu entendo que pela pujança e pela dimensão que o Flamengo tem, a gente percebe oportunidade de crescimento de novas receitas de marketing que ajudariam nesse processo e uma eficiência maior no clube, né? Eu entendo que esse binômio ajudaria muito nesse processo de você poder ter o estádio próprio em até 5 anos, sem que isso comprometesse a saúde financeira do clube, a independência do clube, que seria não virar uma SAF, e manter uma relevância esportiva, né? Você não tivesse que renunciar a disputar títulos importantes, como foi o caso de São Paulo, quando construiu seu estádio, ficou 17 anos sem ganhar nada, né? E mesmo como o caso do Corinthians, que em 12 era campeão da Libertadores, campeão mundial, e em 2 anos teria um estádio. E todo mundo dizia, nos aguardem, daqui a 2 anos, depois da Copa do Mundo, vai surgir um Super Corinthians. Veja que 10 anos depois não foi exatamente isso que aconteceu. O Corinthians hoje não consegue ter uma performance esportiva à altura das suas melhores tradições e da sua marca, da sua torcida, por um lado,
e por outro acusa o estádio, ou o carregamento da dívida do estádio, como a principal razão por ele não ter saúde econômica e financeira. Então veja, não basta querer ter o estádio, tem que saber como fazer para que você mantenha a sua independência e performance esportiva. Não é simples nem é fácil, mas eu entendo que quem está comigo, a equipe que eu tenho comigo, o time que eu tenho comigo, é suficientemente cascudo, capaz e resiliente para contribuir que o Flamengo consiga trilhar essa jornada com sucesso. O senhor então tem certeza que não corre o risco do Flamengo repetir o que aconteceu com o Corinthians? Olha, você sempre tem um risco. Aprender com a sua experiência é prova de inteligência. Aprender com a dos outros é prova de sabedoria. Então eu entendo que é muito bom que a gente tenha um olho no gato, outro no peixe, que a gente não pense que quem estava ou no São Paulo ou no Corinthians eram bobos ou não tinham a visão adequada, mas que com certeza eles não conseguiram fazer com que os planos que eles tiveram à época acontecessem exatamente de forma que não levassem ou a uma performance esportiva inferior ou um endividamento absurdo que acaba comprometendo o pagamento do estádio e a performance esportiva. Seguramente a gente espera ter aprendido com eles e fazer melhor. O senhor tem receio de algum imbróglio jurídico em relação ao terreno do gasômetro? Olha, a gente está no Brasil. Esse tipo de situação é sempre delicada. Eu, na sexta-feira passada, eu recebi às 10 e pouco da noite uma notícia de que o Supremo, o STJ, tinha finalmente decidido que a privatização da Vale, 27 anos depois, era verdadeira. Eu fiquei pensando, só faltava 27 anos depois alguém chegar e dizer, olha, isso aí não é tão... não vale. O que aconteceria com o mercado de investimentos, com a empresa? Então o Brasil tinha aquela frase, né, não lembro exatamente quem falou, talvez tenha sido o Delfim Neto, se não me engano, que no Brasil até o passado é duvidoso. A gente não sabe. Eu tenho certeza absoluta que haverá um imbróglio, uma batalha jurídica, né, que isso vai ser decidido no campo judicial e que no Brasil acaba tendo uma conotação de influência política grande também. Oxalá a gente consiga, com o time que eu tenho, junto comigo, ganhando as eleições, que a gente consiga contornar esses desafios e a gente consiga chegar a uma solução que seja boa para a Caixa Econômica, para o Fundo da Caixa, para a Prefeitura, para o Governo do Estado, para o torcedor do Flamengo e para o Flamengo. Qual o papel do Maracanã, caso o Flamengo construa de fato o seu estádio? Olha, eu acho que é fantástico a gente ter o Maracanã. O Maracanã é um templo carioca do futebol, o terceiro lugar mais visitado no Rio de Janeiro, sem ter grandes atrativos, né? Em dias de chuva é o mais visitado. Eu entendo que ter essa concessão de 20 anos é fundamental para que o Flamengo tenha tranquilidade para construir o seu estádio, número 1, entenda das dificuldades que uma arquitetura antiga como a do Maracanã e o fato de ter sido construído um estádio para a Copa do Mundo acaba te impondo limitações que não são necessariamente as mais adequadas para o momento que a gente vive, a saber, o espaço de torcida mais popular, seja no que a gente chama hoje de sul ou norte do Maracanã. Então, imagino que no estádio da gente a gente possa ter alguma coisa entre 10 e 15 mil lugares a mais populares para fazer esse contrapeso aí. E eu entendo que o Maracanã, no longo prazo, e aí vem aquele lado da bipolaridade e megalomania rubro-negra, né? Eu acredito que, para desespero dos nossos detratores, o único clube do Brasil que poderia ter 2 estádios, sendo um deles o Maracanã, é o Flamengo. Né? Então eu entendo que o Maracanã pode acabar sendo uma espécie de Wembley para o Flamengo, como o Wembley é em Londres. Não recebe todos os jogos, mas recebe jogos icônicos, enfim, grandes celebrações. Eu entendo que grandes clássicos você poderia estar jogando no Maracanã. Então eu imagino que você estaria aí jogando 8, 10 partidas por ano no Maracanã, depois que o nosso estádio estivesse pronto. E seguramente quem compra propriedade no Maracanã seria compensado pelas propriedades de marketing que você estaria vendendo no nosso estádio. Você faria uma transição tranquila, que poderia até gerar mais recursos de marketing para o Flamengo do que se ele tivesse um estádio só. Como é que o senhor vê a questão do calendário do futebol brasileiro? Tem propostas para o calendário e é a favor ou contra a redução dos estaduais? Bom, vamos lá. Esse é um assunto que todo mundo tem opinião. O desafio são as propostas, como você faz para que esse calendário mude. E o fio condutor disso tudo são os interesses econômicos e financeiros de todos os participantes desse ecossistema. Você tem interesses financeiros das federações, dos clubes pequenos,
da própria CBF, dos patrocinadores, dos direitos de transmissão. Você hoje ganha dinheiro vendendo os estaduais de Rio e São Paulo. Você tendo menos jogos de Rio e São Paulo, você tira dinheiro do sistema. Então, eu entendo que o problema do calendário brasileiro é um problema de natureza estrutural. Ele pode e deve ser revisitado? Pode e deve ser revisitado. Eu não vou perder tempo aqui dizendo qual é a minha proposta para o Campeonato Carioca, mas o que eu posso te assegurar é que o Flamengo vai ter uma visão sistêmica, considerando que é o seguinte, a gente sabe como é o calendário com meses de antecedência. Nós sabemos quando serão as datas FIFA, nós sabemos em 2025, por exemplo, quando será o Mundial. É mais ou menos como na época da escola ou da faculdade, a gente dizer, olha, eu tive muitas provas, então as provas foram difíceis e eu fui mal nas provas. Eu sabia que haveria muitas provas, eu não me preparei adequadamente. Então eu entendo que os clubes têm que se preparar muito mais, ter muito mais planejamento, e do ponto de vista prático, como é o caso do Flamengo, que a torcida, né, exige aquilo que está no hino da gente, vencer, vencer, vencer. Se o Flamengo quer disputar todos os torneios que ele disputa, ele não tem como não se preparar adequadamente para isso. Ele tem que fazer as coisas um pouco diferentes. Ele não pode ter um elenco de 26, 27 jogadores, talvez deva ter um elenco maior. Aí você vai ter outros problemas operacionais, quais sejam, mas é a comissão técnica que viaja com o time quando o time está longe, quem treina o time que fica aqui. Você talvez deva ter uma comissão técnica permanente que faça esse treinamento, esse rodízio. E hoje no futebol moderno, o que acontece é que você tem que ter um controle muito restrito da minutagem dos atletas, né? Então a gente fala muito do número de jogos que tem, mas no fim das contas o que importa são os 16 atletas que você pode usar por jogo, né? E o que você tem de minutagem para cada um deles. E o nível deles, né? Você ter 100 minutos ou você ter 60 minutos do Zico numa partida, ele informa, não são os mesmos 60 minutos de eu ou você, com toda certeza. Então, se você quer manter o nível, você vai ter que ter um elenco compatível para você ter uma cobertura de minutagem que te permita disputar todos esses torneios. Do contrário, você vai sempre ver esse tipo de entrevista de técnico, nós temos que fazer escolhas de Sofia, o calendário é complicado, é muito difícil jogar a cada 3 dias. A instituição, todos os clubes já sabiam disso com muitos meses de antecedência. Então eu entendo que tem um trabalho sim institucional de você tentar racionalizar esse calendário, por um lado, mas por outro, quando todo mundo sabe os desafios que nós vamos enfrentar, você tem que se planejar de uma maneira mais adequada. Ou você assumir, como alguns grandes clubes do Brasil assumem, nós não vamos disputar o brasileiro, porque o brasileiro são 38 jogos, são jogos de regularidade, né? É quase uma prova de endurance, né? O brasileiro é um rally. O brasileiro é um rally. Vai ganhar quem tiver mais regularidade ao longo desses 8 meses de disputa. 38 partidas. Mas você é campeão de uma Copa do Brasil jogando 10 partidas. Só precisa ganhar 5. Tem que ganhar as 5 certas. E na Libertadores você tem que ganhar 13. Só precisa ganhar os 7 jogos certos. Com certeza ganhando o último jogo para você ser campeão. Então, matematicamente, a minutagem para você ganhar uma Copa do Brasil e uma Libertadores hoje é menor. E as premiações são muito maiores. Então, clubes que não são necessariamente clubes de massa privilegiam as Copas, porque as premiações são maiores. E você acaba tendo efeitos colaterais nestes campeonatos, seja nas Copas, seja no Brasileiro. Eu entendo que, do meu ponto de vista como torcedor, o mais importante é o brasileiro. Então, independentemente disso tudo que eu estou te dizendo, no modelo onde a gente pensa em um Flamengo hegemônico, é fundamental que o Flamengo priorize o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, na minha opinião. Mas eu vou ter uma equipe de pessoas competentes comigo, ganhando a eleição, para que a gente possa cuidar disso e garantir que a gente possa, independentemente do número de jogos que você tenha por ano, vencer, vencer, vencer. Perfeito. O senhor falou sobre o Mundial de Clubes. A gente já sabe quando ele vai acontecer, o Flamengo está classificado. Como é que vai ser a sua estratégia, caso assuma, para a disputa do Mundial de Clubes? Nós temos que começar um planejamento específico para essa época, né? Quando você pega o regramento da FIFA, ela não está obrigando os campeonatos locais a pararem. Ela vai recomendar que seja feita uma paralisação. Então, tem 3 clubes do Brasil até agora e 2 da Argentina. Na Argentina, Boca e River são mais pesados relativamente
do que se você pegar Flamengo, Palmeiras e Corinthians no Brasil. Tá certo? Você pegar o impacto da Argentina, de você tirar Boca e River das competições, então eu acredito que seja pelo calendário de lá, porque você não tem campeonatos regionais, você vai acabar parando o campeonato nacional para esses clubes. No Brasil, dependendo do número de datas, você continua tendo 52 semanas por ano, tira as 3 semanas de preparação do início do ano e as 4 de férias, você tem 45 semanas para encaixar todos os jogos que você tem. Tá certo? Então, eu entendo que vai ser um desafio. Do nosso ponto de vista, nós temos que ter um elenco maior e explorar a janela do início do ano para que a gente esteja preparado para uma eventualidade de ter que jogar um Mundial e, eventualmente, fazer alguns jogos, se não todos, durante esse Mundial. Assim, o Mundial começa dia 15 de junho, se eu não estou enganado. Você tem que chegar lá uma semana antes, que é o limite mínimo da FIFA, então você tem que viajar dia 7 de junho. E se você for até as oitavas de final, as quartas de final, você vai aí estar comprometendo aí pelo menos 3 semanas no seu calendário. Se forem 3 semanas como a de agosto, significa dizer que você estaria fazendo 6, 7 partidas nesse período. E isso pode ser mortal, dependendo da competição que você esteja disputando. Se for um brasileiro de pontos corridos, você ficar 6, 7 rodadas sem um elenco, ou com um elenco que não esteja à altura do que você espera, né, que é vencer, 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 você poderia ter impactos importantes. Mas eu entendo que isso tudo pode e deve ser minimizado com um planejamento prévio que considere que 2025 é um ano absolutamente atípico. Some-se a isso tudo as datas para as eliminatórias de Copa do Mundo, que pelo elenco que o Flamengo tem, nós acabaríamos fornecendo atletas para a seleção do Chile, para a seleção do Uruguai, tá certo? Eventualmente para a seleção do Equador agora, eventualmente para a seleção da Argentina, sem considerar os jogadores do Flamengo que poderiam estar sendo convocados para a seleção nacional. Então eu entendo que 2025 vai ser um ano muito desafiador e que pressupõe um planejamento muito intenso e que, em relação à sua pergunta, a gente já começou a fazer. Há anos os clubes brasileiros falam na formação de uma liga. De momento que se tem são 2 grupos distintos debatendo direitos de transmissão. Por que é tão difícil? E o senhor acha que tem espaço para um consenso? Olha, espaço para o consenso sempre tem, mas para o torcedor que não está envolvido no dia a dia, eu diria o seguinte: você pensaria em se associar com alguém que você não conversa, com alguém que você não convive, com alguém que você não tem relacionamento, com alguém que você não confia? A resposta é não. Os clubes, em geral, jamais desenvolveram a intenção de se relacionarem em extracampo. Então, em muitos casos, a rivalidade que acontece dentro de campo acaba migrando para o lado de fora de campo. E os clubes deviam ser amigos fora de campo. Eles deviam trabalhar pela uma melhoria do ecossistema do futebol. Então, vou te dar alguns exemplos de quando a gente fala de fair play esportivo, como que a coisa funciona. O Flamengo, alguns anos atrás, foi jogar contra o Juventude em Caxias do Sul, e era um jogo marcado para o domingo, 11 da manhã. E havia chovido em Caxias do Sul mais de 3 vezes o que chovia normalmente naquela época. E o estádio ficou absolutamente inundado. Tá certo? E o Flamengo perde aquele jogo, e foi importante naquele momento, aquela perda daqueles 3 pontos, e os demais clubes acharam ótimo o Flamengo jogar ali. E o que eu te digo é o seguinte, né? Quem bate esquece, quem apanha nunca. Então, quando você vê um clube jogando às 11 horas da manhã, a 35 graus na sombra, do ponto de vista fisiológico, é razoável isso? Onde é que fica o fair play esportivo? Você acha que é justo você ganhar um campeonato brasileiro quando você nunca jogou às 11 da manhã a 35 graus e teus oponentes jogaram? Então, quando você tem um comportamento extracampo, que você aceita que alguém esteja em condições que são claramente muito mais desafiadoras e comprometedoras do que as normais, como é que você vai esperar que esses mesmos clubes, na segunda-feira, sejam amigos, eles se relacionem adequadamente? Então, para além do aspecto de você construir ligas, você tem que ter o que no Brasil? Uma construção de relacionamentos.
você tem alguns agravantes, né? A maioria dos clubes brasileiros de primeira divisão tem mandato de 3 anos. E não são todos nas mesmas épocas. Então, na média, a cada 18 meses, troca o presidente de algum clube. Essas relações de vida que a gente constrói, raramente são feitas em 18 dias. Às vezes, nem em 18 meses. Então, quando você começa a ter uma relação boa de Flamengo com o Internacional, por exemplo, troca o presidente de lá e depois troca o daqui. Como é que você recomeça a ter essas discussões? Então, a dinâmica do futebol brasileiro e o principal driver de todas essas discussões, que acaba sendo o dinheiro dos direitos de transmissão, ela acontece num período de cada 5 anos. Né? Então você vai construindo uma relação ao longo desse período, quando você tem a negociação dos direitos de transmissão, você tem brigas, porque cada um quer um pedaço maior dos direitos de transmissão, e quando é sacramentado o contrato, alguns ficam felizes, uns aliviados, e alguns se sentem traídos. E nesse ambiente é que você tem que tentar criar todas essas relações para você ter um ambiente liga. Então eu vejo que é possível, mas é muito desafiador na medida em que você não tem empatia pelo problema do teu clube co-irmão. Eu discurso como vítima daquilo que não é bom para o meu clube. Mas quando eu vejo um clube co-irmão passando pela mesma situação, se eu tiro alguma vantagem, eu acho positivo. Olha, agora ele está desfalcado, ele vai jogar ser meio time semana que vem, muito bom enfrentá-lo nessas condições, muito bom que ele jogue contra um time em tese inferior, às 11 horas da manhã no domingo, a 35 graus na sombra, muito bom que ele jogue com um time em tese tecnicamente inferior, tendo que, sei lá, jogar, tá certo, com o pé de pato, né? Debaixo da água. Então, quando você não tem essa empatia um clube com o outro, eu te diria que o problema maior é a cultura do lado de fora dos campos de futebol que atrapalham isso. Mas possível? É possível. Mas você tinha que se despedir de uma série de vamos dizer assim, de preconceitos e que em alguns momentos são até tidos como positivos, entendeu? Eu sou esperto, eu saí desse jogo nesse horário, botei o meu adversário na podre, convenci a Globo a mostrar o jogo dele, e o torcedor acha isso fantástico. O que acontece na vida? Vento que venta lá, venta cá. Vai chegar o seu dia de jogar debaixo d'água, vai chegar o seu dia de jogar às 11 horas da manhã, 35 graus, tá certo? E vai chegar o seu dia também de ter jogadores contundidos e convocados para as seleções e você querer parar e os outros dizerem, não, agora não, bonitão, na minha vez eu não parei, você não vai parar também. Então eu entendo que tem que ter eu diria que deveria ter um processo de reeducação e de revisão de atitude dos clubes em geral, para que aí sim você pudesse ter uma liga verdadeiramente ativa no país. Então, pelo que o senhor está falando, o senhor não acredita que no curto prazo os clubes vão organizar o Campeonato Brasileiro? Eu acho muito desafiador que isso aconteça. Eu me surpreenderia muito positivamente se isso fosse possível, porque eu não acredito que uma caneta e um pedaço de papel vão mudar com aspectos culturais. Se isso fosse possível, o mundo já tinha resolvido racismo e outras coisas, tá certo? É só você dizer que é crime, então na hora que você diz que é crime, no dia seguinte ninguém vai incorrer uma infração que possa ser caracterizado como crime. E de alguma maneira a gente continua vendo que essas coisas acontecem. Eu acho que hábitos antigos demoram a serem superados. Como é que vai ser a relação do Flamengo com FERJ, CBF e Conmebol? Ano passado teve a questão da final da Libertadores, que o Flamengo queria jogar com o Bragantino no Maracanã, a Conmebol vetou, foi uma questão, um ruído aí. Como é que o senhor pretende ver essa relação com as federações? Olha, como a sua própria pergunta já endereça, você tem que ter relacionamento com esses órgãos. Um dia sim, o outro também. Não pode ser eventual. Quando eu tenho relação com o meu vizinho apenas na reunião de condomínio, eu não tenho empatia pelo problema dele, eu não tenho respeito por ele, eu não sei quem ele é um fla-flu na reunião de condomínio. Quando eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, quando eu ajudo ele, ele me ajuda, esse tipo de ruído ele não acontece no dia a dia. E como é que ele é feito? Ele é feito silenciosamente, um dia sim, o outro também, trabalhando nas relações, entendendo onde que o calo de cada um aperta e antevendo os problemas, né? Quando você se planeja fora de campo, as coisas acabam misteriosamente acontecendo de maneira mais adequada. Quando você não tem esse tipo de relacionamento no dia a dia, as coisas são mais difíceis com toda certeza, como esses exemplos que você colocou aí. O senhor vai manter o técnico Tite?
Eu não gosto de fulanizar esse tipo de discussão. Eu entendo que isso parte do princípio de qual é o tipo de gestão que você espera ter no futebol. E para cada momento e circunstância da vida da gente, você tem soluções diferentes, né? Você vai ao médico, você está com um problema A, ele te passa um remédio X. Você volta daqui a 3 anos, você está com um problema B, ele te passa outro remédio. Entende? Então eu vejo que dependendo do momento, das circunstâncias, do perfil do elenco, dos desafios que você tem, um técnico A pode ser adequado ou não para aquela circunstância. Nós estamos avaliando esse planejamento para 2025, os desafios que nós temos para 2025, e evidentemente que a gente vai estar avaliando o perfil não só de técnicos, como de atletas e de outros profissionais da equipe. Eu não acredito que essa visão de que o técnico é um messias, né? Ele vai chegar e o técnico tal vai salvar o clube. Eu entendo que se ele não tiver infraestrutura, se ele não tiver gente apoiando ele, se ele não tiver um elenco com vontade, independentemente do técnico, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, dependendo das circunstâncias, das suas competências, da sua capacidade circunstancial, se eu tenho mais ou menos dinheiro para fazer mudanças mais ou menos ousadas, o perfil de cada técnico tem que ser avaliado dentro desse contexto. Eu entendo que o Tite é um grande nome, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, e ele merece o nosso respeito e vai ser tratado como tal. O Flamengo tem se notabilizado nos últimos tempos por fazer contratações vultuosas de jogadores caros. O senhor concorda com esse modelo? Olha, do ponto de vista de eficiência, para mim fica muito claro que vou falar de 3 adversários nossos diretos no brasileiro. Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo têm feito um trabalho de gestão de investimentos e de planejamento melhores que o do Flamengo. Seja pelo custo de aquisição de atletas, seja pela utilização esportiva. O Flamengo está gastando uma fortuna nesse final de mandato, mais do que esta gestão, durante 6 anos, gastou em qualquer uma das janelas anteriores, deixando uma situação econômico-financeira, no mínimo, preocupante para o ano que vem. Então, não tenho certeza se estas contratações foram as mais adequadas. Até porque eu, particularmente, não acredito no processo de contratações que o Flamengo vem empreendendo nos últimos 3 anos. E isso internamente eu tenho dito. Eu não acredito no processo. Quando você não acredita no processo, você tem uma opinião, você está enviesado. Então, o que eu estou dividindo contigo é uma opinião. Não, eu não acho que o Flamengo tenha investido adequadamente. E do ponto de vista de timing, vamos combinar, a janela abriu dia 17 de julho. Eu estou gastando uma fortuna para atletas chegarem no final da janela. Tanto Botafogo, Cruzeiro como Palmeiras estrearam atletas no primeiro dia que a janela abriu. Não por acaso, Palmeiras, Botafogo estão na nossa frente. E se a gente olhar a situação que o Cruzeiro tinha um ano atrás, relativamente, se a gente fizer uma efetividade de investimento por ponto conquistado no brasileiro, todos esses clubes têm um retorno por ponto conquistado maior do que o Flamengo colocou. Então, na minha opinião, nós não temos sido eficientes nesse processo. Qual deve ser o papel da base do clube? Formação de atletas para o clube principal. Formação de grandes atletas para o time principal. Esse é o objetivo. E formar cidadãos, tá certo? Eu entendo que quando a gente olha para o futebol hoje em dia, um garoto com 17 anos ele pode estar sendo negociado para a Europa. Ele só não vai para lá com 17 anos, que é legalmente proibido. Mas ele é contratado com 17, fica por aqui, com um contrato condicionado a ele estar com saúde aos 18, para ir embora no primeiro dia. Em alguns casos ele vai até antes, como foi o caso do Endrick do Palmeiras, fica passeando por Madrid, conhecendo La Castelana, conhecendo o CT, conhecendo os amigos, para no dia que ele faz aniversário, ele poder ser incorporado ao elenco profissional. Então, dentro desse aspecto, você tem que estar preparado para preparar esses garotos. Eu estava vendo esse Endrick, assim, ele fala algumas palavras de espanhol, ele seguramente não aprendeu nos últimos 60 dias ou depois de ter sido contratado pelo Real Madrid. Então já havia um processo estruturado de formação desses garotos para serem cidadãos, atletas do mundo.
Então eu entendo que a dinâmica do mundo e a do futebol em particular estão levando a você ter que fazer um trabalho de formação muito mais esmerado. No caso do Flamengo, eu entendo que pela condição econômica e financeira que ele tem, o Flamengo poderia suportar mais tempo com esses atletas aqui. Ele não precisaria que esses garotos fossem embora com 17, 18 anos de idade. Então eu entendo que nós temos que preparar mais atletas para o time principal, porque custa a mesma coisa você preparar um jogador que não vai vingar como profissional ou o Messi. É a mesma cama, é a mesma comida, é o mesmo material que você vai ter. E eu entendo que o Flamengo, como clube, com a dimensão que ele tem, tendo uma tradição histórica de formação de grandes jogadores, que ele deve se dedicar a cada vez mais formar grandes craques com esmero dentro de casa para a performance no time profissional dele. Porque se esses atletas e cidadãos estiverem preparados para esse tipo de desafio no time principal, eles vão vencer em qualquer liga do mundo. O senhor meio que antecipou minha próxima pergunta, era justamente em relação a isso. O Flamengo tem histórico de produzir grandes jogadores jovens. Aí teve o caso do Vini Júnior, que foi embora também com uma negociação nesses termos de vendido antes de completar 18 anos e tal. Como é que o senhor pretende fazer para segurar esses talentos? Eu entendo que quanto melhor for a situação econômica e financeira do clube, menos difícil vai ser segurar esses atletas. Mas eu acredito que, não imediatamente, mas ao longo do tempo, o Flamengo possa tá segurando esses garotos aqui até fazerem 19, 20 anos de idade. Eu acho que é possível. Acho que é muito difícil para a maior parte dos clubes que estão naquela situação difícil de SAF, ou de quem virou SAF para fazer jogadores que vão ser vendidos para fora. Mas num caso como o Flamengo, se eles vingarem no time de cima do Flamengo, pode ser que 1, 2 anos mais no time de cima represente 5, 10 milhões de euros a mais por ano na valorização desses atletas. Ganha o Flamengo na sua performance esportiva, ganham esses garotos que vão ter mais rodagem e ganha o clube na medida que eles vão se valorizar. Últimas 5. A direção do Flamengo ela foi bastante criticada por vários setores em relação à condução do processo dos meninos do Ninho do Urubu. Como é que o senhor avalia a maneira como o Flamengo conduziu isso? Olha, é muito difícil emitir uma opinião a respeito disso, porque isso foi uma tragédia inimaginável, é uma mácula na história do Flamengo, e todo mundo que conviveu com isso, direto ou indiretamente, ficou arrasado, né? Assim, eu sou pai de 3. Então, você imaginar que uma criança morreu numa circunstância daquela é uma coisa muito delicada. Ainda mais nas condições que foram, porque aqueles garotos foram chamados por conta de uma necessidade de que eles treinassem contra a seleção, se não me engano, eles estavam de férias, foram chamados de volta, e vários queriam voltar porque eles iam jogar no Maracanã. E nós estávamos acabando com um novo módulo de atletas, né? Então, para que eles voltassem, eles iam ter que dormir, para que eles pudessem realizar esse sonho de jogar no Maracanã e de cumprir com aquele evento esportivo, eles tiveram que dormir alguns dias em containers, né? Então você vê, né? O cara volta antecipadamente para cumprir um sonho e acaba morto de forma trágica como foi. Então aquilo é muito complicado para qualquer um, muito difícil de lidar, esse é um troço que mexe muito comigo. Isto posto, houve todo um trabalho jurídico e de assessoria do clube para trabalhar com isso. Qualquer que fosse o resultado, caberia e haveria críticas. É natural. Quanto vale a vida de um filho nosso? Então, a lei até então estabelecia que em casos de morte você devia pagar, se não me engano, um número em torno de 1 milhão. O Flamengo pagou um múltiplo desse valor e muita gente acha que é pouco. Eu não colocaria preço na vida de um filho meu. Como é que você estabelece um valor de uma vida de alguém? Então eu entendo quando qualquer pessoa, quando qualquer ser humano fala que, poxa, isso devia ter sido melhor remunerado, mas é uma coisa muito delicada. Eu, sinceramente, não imagino como que um juiz, ou como que qualquer instância legal, pode chegar e definir o valor de uma vida humana, por mais preparado que eles sejam. Eles vão ter que usar um arcabouço legal, buscar alguma lógica que justifique
um pagamento. Então, quando se fala do comportamento do Flamengo, eu estava vendo, semana passada eu perdi um grande amigo, para mim, repentinamente, ele estava com câncer importante, escondeu de todo mundo e morreu de maneira muito, muito rápida. E assim, eu fui ao velório dele, e no velório tinham amigos queridos contando piada, dando risada. E eu sabia que esses mesmos amigos estavam arrasados pelo que a gente havia conversado na véspera. É muito difícil, quando a gente olha para o mundo, a gente entender e não julgar o próximo em situações desse tipo. Entendeu? Então eu fiquei profundamente incomodado de um amigo nosso estar no caixão, de maneira repentina, né, e as pessoas estarem contando piadas. Na verdade, eu sei que alguns estavam absolutamente arrasados. Então é muito difícil a gente tirar uma fotografia de A ou de B numa situação dessas e julgar. Eu prefiro não julgar. Eu fico com o sentimento que eu tenho, respeito dos outros, respeito a opinião dos outros, mas é muito difícil, para não dizer impossível, a gente conseguir julgar esse tipo de evento. Eu entendo que isso dá espaço, isso dá mídia, mas eu particularmente não gosto de dar uma publicidade ou de emitir um comentário para além do que eu estou dividindo contigo. Perfeito. O Flamengo teve bons resultados nos Jogos de Paris e também já tinha tido nos Jogos de Tóquio. A gente tem a Rebeca Andrade como face principal, mas a gente sabe que tem outros atletas, né? Quais é que são os seus planos para as modalidades olímpicas? Olha, não só para o futebol, eu entendo que nós temos um espaço enorme para crescimento de todos esses esportes no clube, mas o fio condutor disso tudo tem que ser uma profissionalização mais profunda. Alguns dos casos que você citou aí, eles aconteceram, eu te diria que muito mais pela qualidade, pela tenacidade, pela dedicação do atleta do que por um processo muito profissional. E é por isso que em algumas áreas dá certo, em outras áreas não dá tão certo. Então muita gente diz, com o dinheiro que o Flamengo tem ele vai ganhar tudo. Não é verdade. Não é verdade. Se você não tem dinheiro nenhum, você acaba tendo a tendência de ser muito mais criativo do que quem tem. Eu entendo que o maior desafio do Flamengo é associar a capacidade econômica e financeira que ele tem com a dedicação que os esportes em geral demandam no mundo hoje. O Flamengo tem que abraçar a dedicação, a profissionalização e a tecnologia como alavancas para produzirmos cada vez mais atletas em maior quantidade e de melhor performance do que a gente faz. Para além do que a gente fez nessas últimas 2 Olimpíadas, como você colocou. Está no plano da gente em todas as áreas, no remo, no basquete, no vôlei, na natação, na ginástica olímpica, no judô, no polo aquático, em absolutamente tudo a gente quer fazer mais e melhor. O Flamengo está negociando a compra do Leixões. Como é que o senhor avalia esse projeto de expansão? O senhor concorda? O senhor é contrário? Eu sou absolutamente contrário. Eu acho que isso é uma solução à busca de um problema. O Flamengo não ganha absolutamente nada com isso. A começar que a gente vai comprar um clube de 2ª divisão em Portugal. Se tudo der errado, por que a gente foi se meter na 2ª divisão de Portugal? E se tudo der certo, a gente não fez mais do que a nossa obrigação. Isso vai consumir tempo, dinheiro, recursos, energia, para um momento onde a gente vai ter um calendário absolutamente desafiador, como o de 2025, né? Como a gente já falou aqui, o mundo mudando dramaticamente nos últimos 10 anos e vai seguir mudando, os desafios só vão aumentar. Nós vamos ter que fazer um estádio nos próximos 5 anos por obrigação, em posição do leilão que nós entramos, sabendo onde a gente estava se metendo, e no meio disso tudo a gente vai comprar um clube em Portugal. A pergunta que fica é, para quê? O Flamengo precisa disso? Vai servir de vitrine para os jogadores do Flamengo. O Flamengo já é o maior vendedor de jogadores de base do Brasil, em valor. Em valores. Nós vamos constituir um clube em Portugal? Para quê? Vamos por exemplo prático. Surgiu um novo Vini Júnior. A torcida e o clube vai querer botar ele no time principal do Flamengo ou no Leixões, na 2ª divisão de Portugal? É óbvio que é no time daqui. Então, eu entendo que isso é uma perda de tempo, de energia, é uma péssima ideia para o momento que o Flamengo vive. Então, o senhor eleito, o projeto... Eu acho que está muito claro, né? Se eu for eleito, em qualquer estágio que esse projeto esteja, ele será abortado e cancelado. Perfeito. Penúltima,
Como é que o senhor pretende ocupar as vice-presidências? O critério vai ser paixão pelo Flamengo, profissionalismo, as duas coisas? Como é que... É uma ótima pergunta. Se for paixão pelo Flamengo, nós temos 45, 48 milhões de candidatos. Tá certo? Então, seria difícil de você fazer uma escolha, né? Eu te diria que, fundamentalmente, eu vejo que, dentro desse processo de profissionalização do clube, uma das coisas que a gente não pode mais permitir são vice-presidentes dito amadores que se metem no dia a dia do clube. Eles emasculam a profissionalização, afetam quem está embaixo na estrutura entende que esse VP não vai ser mandado embora, e ao invés de fazer o que eles acham que deve ser feito, eles acabam fazendo o que o nosso mestre mandar. E a gente entende que isso é uma realidade de muitos clubes brasileiros, e em clubes em geral, quando o dirigente amador é incompetente, tá certo? Ele não é punido por isso, ele não pode ser mandado embora, mas as consequências são para o clube. Então eu entendo que os vice-presidentes do Clube de Regatas do Flamengo, eles terão um papel muito mais generalista, como se fosse um conselho de uma empresa, do que estarem envolvidos no dia a dia. Em que pese o Estatuto do Flamengo obrigar você a ter um VP de futebol, um VP de marketing, um VP de finanças, mas caso eu seja eleito, os meus vice-presidentes, eles podem até carregar a camisa 6, a camisa 10, a camisa número 1, mas eles não vão jogar como laterais esquerdos, como meia esquerdo ou como goleiro. Eles vão receber a camisa porque é uma obrigação estatutária você ter um número da camisa que ele vai entrar em campo. Mas eles não vão jogar nessas posições, eles vão jogar de uma visão estratégica, com uma visão muito mais pró-negócio e propositiva, o que está acontecendo no mundo, como é que a gente tem as melhores práticas para trazer para o clube. Então eu imagino um conjunto de vice-presidentes que esteja trabalhando para o Flamengo no sentido de trazer o que está acontecendo de mais desafiador no mundo cá para dentro e deixar profissionais no dia a dia tocarem seus negócios, suas áreas. Perfeito. Para finalizar, o senhor esteve na campanha passada a favor do Rodolfo Landim. O que mudou de lá para cá? O torcedor não pode considerar que o senhor tenha um projeto parecido com o do Landim? O que mudou? É uma ótima pergunta. O que mudou foi que todos os princípios que estão nos dois programas de governo deles, tanto de 18 como de 21, eu continuo subscrevendo cada ponto e cada vírgula daquilo. Então, para você que é sócio do clube, para você que é torcedor, basta você olhar o que estava nos planos de governo e que não foram executados por quaisquer razões. Eu jamais mudei meus princípios, o que eu acho e o que eu disse que as coisas deviam ser, né? Eu entendo que a gente vive no mundo digital, mas eu sou absolutamente analógico em relação a essas coisas. Eu não mudei meus princípios, minhas crenças e meus valores por absolutamente nada. Eu continuo pregando e advogando as mesmas coisas que ele um dia pregou. Eu entendo que, neste momento, o sócio do Flamengo tem uma chance de fazer uma escolha por alguém que tem uma tradição de cumprir com o que combina e de fazer com aquilo que diz que vai fazer, que eu entendo que é o meu caso. Então, quando algumas pessoas dizem, não, cuidado com ele, que se ele é eleito, ele vai fazer tudo que ele está falando, sócio do Flamengo, você pode ter certeza, eu vou fazer absolutamente o que eu digo que eu vou fazer. Pode ter certeza disso. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade, saudações rubro-negras.